Começou. Olá, boa tarde. Então, hoje é dia 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Hoje também seria o dia que nós estaríamos todos reunidos em Brasília, por conta do nosso 10º Fórum Nacional Oncoguia. Então, para realmente a gente, né, não deixar tudo isso passar em branco, a gente está organizando duas lives. Então, aqui hoje acontece a primeira. Estou aqui com os meus 2 diretores do Oncoguia, o Rafael, que é o nosso diretor científico, o Thiago, que é o nosso diretor jurídico e de advocacy, para a gente conversar um pouquinho, né, acho que sobre tudo isso que vem fazendo a nossa vida virar um pouco de ponta cabeça, né, sobre o impacto do corona nas nossas vidas, sobre o impacto do corona, mais especificamente na vida do paciente oncológico. E, então, o papo nessa live é este. A gente vai conversar um pouco aqui sobre um trabalho gigantesco que está sendo feito pelas nossas especialistas do Ligue Câncer. Então, quero já também começar agradecendo o trabalho das meninas, que elas estão, né, super se esforçando para garantir que o nosso canal Ligue Câncer esteja ativo e à disposição dos nossos pacientes. Acho que o Rafa teve algum probleminha aí, né? E aí, o que a gente fez então, gente, a gente vai compartilhar com vocês, né, no formato de discussão, e depois, inclusive, a gente vai publicar tudo isso, mas hoje o paciente oncológico está procurando oncoguia por quê? Né? Pensando nesse paciente que nos procura, cujo tema tem a ver com o corona, o que está acontecendo, né? Quais são as principais demandas, quais são os principais desafios, quais são as principais dúvidas? Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então, boa tarde, Ti, boa tarde, Rafa, boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente. A gente está ao vivo diretamente no Facebook e no YouTube, pela primeira vez aí, passando simultaneamente nesses 2 canais. Vocês podem mandar as dúvidas que a gente está seguindo por aqui, e a gente também vai estar respondendo dúvidas de vocês, tá bom? Rafael, eu vou começar um pouquinho então com você. Acho que conforme a gente já vem sentindo em outras lives, tem ainda uma demanda dos pacientes nos procurando com a dúvida relacionada a grupo de risco. Então, acho que esse é um tema que a gente vem batendo na tecla, que a gente vem discutindo bastante, mas acho que vale super a pena a gente começar, né, falando mais uma vez, né, o paciente com câncer, ele faz parte do grupo de risco, quem não faz parte, quem são os pacientes que merecem realmente cuidar disso com mais atenção, e acho que vale sim, sem dúvida, a gente lembrar de quais são os cuidados, então. Bom, vamos lá. Oi, Luciana, oi, Thiago, olá, todos que estão nos assistindo. Como esse aplicativo é uma novidade para mim, se der qualquer problema, se eu desaparecer, eu volto depois, tá? Então, vocês me perdoem aí que eu estou aprendendo ainda a mexer. Mas a primeira coisa que é importante lembrar é que não se trata tanto de grupo de risco para pegar o vírus. Todo mundo é grupo de risco para pegar, ser infectado pelo vírus. Aqui se trata de um grupo de risco para uma manifestação clínica grave de uma eventual infecção. Isso que tem que ficar claro, tá? Pegar o vírus, todos nós estamos sujeitos igualmente, mas manifestar de forma agressiva a infecção pelo vírus, nós consideramos alguns grupos como sendo grupos de risco, embora isso seja muito mais com base numa, vamos dizer assim, numa expectativa lógica de que quem é imunossuprimido possa manifestar mais agressivamente a doença, do que embasado de fato numa literatura médica robusta. Até agora nós temos pouca literatura médica, né? E com base nessa pouca literatura médica, aparentemente pacientes imunossuprimidos têm uma evolução mais grave. Quem são esses pacientes imunossuprimidos? Os primeiros são aqueles com leucemia, linfoma, mieloma múltiplo, que são o que a gente chama de cânceres do sangue. Então, esses pacientes naturalmente têm uma imunodeficiência importante. Segundo grupo, transplantado, seja transplante de órgãos sólidos, seja transplante de medula, que é o nosso público que eventualmente está nos ouvindo, os transplantados são imunossuprimidos porque para que o transplante não seja rejeitado, a gente precisa realmente mantê-los com medicações imunossupressoras.
E o terceiro grupo é o grupo de pacientes que tomam ou altas doses de corticoide, seja por doença reumatológica, seja por algum câncer, ou quimioterápicos que suprimem a imunidade temporariamente. E aí não dá para comparar o grau de imunossupressão de um paciente, por exemplo, com câncer de mama, que está tomando uma quimioterapia a cada 2 ou 3 semanas, com um paciente com mieloma ou linfoma, que é muito mais imunossuprimido. Mas a gente quer que todo paciente em tratamento com quimioterapia, especificamente quimioterapia, que ele se considere como sendo de grupo de risco e, portanto, tome precauções adicionais para evitar uma eventual infecção. Agora, ter uma infecção em sendo imunossuprimido não quer dizer automaticamente que necessariamente vai acontecer uma catástrofe, não. Pode perfeitamente ocorrer que este paciente tenha uma evolução como qualquer outro, mas o grupo de risco é o grupo que nos preocupa, porque em sendo imunossuprimidos, a gente acredita que possa ter uma manifestação mais grave. Tá. Rafa, eu acho que aproveitando isso, a gente criou uma outra categoria, que são, na verdade, pacientes com câncer em tratamento ativo, né, que a gente até categorizou chamando de questões do dia a dia do paciente com câncer, né? Então, eu vou passar por essas questões com você, porque eu acho que aí, assim, fica muito claro, né, o quanto esse dia a dia, né, essa rotina de quem está em tratamento do câncer, assim, surgem dúvidas que acabam, né, que podem parecer bobinhas, mas acho que vale a gente repassar por conta realmente de parecer bastante angustiante para o paciente que nos procura. Então, assim, a gente tem situações, desde relacionadas eu preciso fazer a limpeza do meu portocate, eu preciso, afinal, eu preciso tomar ou não a vacina da gripe, posso usar transporte público para fazer, né, eu preciso usar transporte público para fazer a quimioterapia, numa situação de emergência, o que eu faço, né, para onde eu devo ir? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente poder retomando e falando de outros pontos. Tá. A primeira coisa é que alguém que está em tratamento oncológico não deve, de maneira nenhuma, interromper por conta própria o tratamento oncológico. Seja ele uma radioterapia, seja ele uma quimioterapia, seja ele imunoterapia, seja que tratamento for. Aquele paciente que está com uma programação de cirurgia oncológica não deve cancelar por conta própria o procedimento cirúrgico. Em todos estes casos, o paciente deve perguntar pessoalmente ou por telefone ao seu médico, à equipe que cuida dele, sobre a pertinência ou não de se adiar algum dos procedimentos. Eu posso dizer que na maioria dos casos de tratamento sistêmico, tratamento infusional com quimioterapia e imunoterapia, o tratamento deve sim continuar, embora a equipe oncológica possa eventualmente espaçar as aplicações na dependência de cada caso. Então, não pare, não interrompa o seu tratamento. Em relação a quem tem catéter, que precisa fazer a limpeza de um portocate, por exemplo, de 2 em 2 meses, mais uma vez, isto tem que continuar a ser feito. Como hoje em dia portocates precisam ser limpos a cada 2 meses, não é o fim do mundo, uma vez a cada 2 meses tem que ir numa clínica. Para quem tem aquele catéter pendurado no braço, PICC line, que requer uma limpeza semanal, isso é um pouco mais complicado pela frequência, pela periodicidade. Em alguns casos, algumas instituições estão conseguindo enviar para a casa do paciente uma equipe de enfermagem para fazer o curativo em casa, a limpeza em casa. Em outras situações, o paciente realmente está tendo que ir à clínica. E quem tem um PICC line pode sim discutir com a sua equipe médica sobre a pertinência, eventualmente, de tirar essa PICC line na dependência de que tratamento o paciente está recebendo. Então, nós temos algumas pacientes para as quais a gente acabou optando por correr algum risco de fazer uma infusão pela veia do braço, ao invés de necessariamente colocar um catéter central, coisa que em situações normais, em circunstâncias normais, nós não faríamos. Então, a terceira pergunta era em relação ao transporte público. O transporte público, obviamente, é uma situação complicada, por quê? Porque o governo decidiu reduzir a frota como uma forma de desincentivar a mobilidade social toda, só que isso acabou levando como consequência a uma superlotação do pouco transporte público que existe, e obviamente que qualquer superlotação significa maior contato entre as pessoas e maior risco de infectividade.
E para um paciente que está em tratamento oncológico, obviamente que isso é muito grave. A gente chegou a ver uma situação aí onde crianças que dependem de transporte público os pais tinham medo de levá-las no transporte público e as crianças não estavam conseguindo chegar para os seus tratamentos e assim por diante. Desde que seja possível que você vá ou de táxi ou de Uber ou com algum parente de carro, isso é o ideal, mas se você precisa pegar transporte público, vá de transporte público com máscara, com álcool gel, e limpe com álcool gel imediatamente depois de segurar na barra ou nos equipamentos de segurança do transporte público e, obviamente, tente ir no transporte público menos lotado possível, se é que isso é possível, tá? O que não pode é você unilateralmente dizer eu não vou continuar o meu tratamento por medo do coronavírus, porque isso, você pode não pegar o coronavírus, só que cânceres também são doenças fatais, potencialmente, se elas não forem tratadas de maneira adequada. Gripe, vacina da gripe. Vacina da gripe, cada paciente deve discutir com seus médicos, com sua equipe médica, quais são as vacinas pertinentes. Via de regra, a regra é sim, pacientes oncológicos devem tomar a vacina da gripe se estiverem no grupo de risco de idade, etc. Tá? Então, não é todo paciente oncológico que deve tomar a vacina da gripe. Pacientes que têm indicação por grupo de risco etário devem tomar a vacina da gripe mesmo sendo oncológicos. Mas eu recomendo fortemente que cada paciente oncológico converse com sua equipe médica. Vou dar um exemplo. Pacientes de transplante de medula óssea, depende da fase em relação ao transplante, você está proibido de tomar vacina, né? Todas as vacinas. Então, você realmente precisa discutir isso com o seu médico, mas a regra para a vacina da gripe é quem tem indicação, até ordem em contrário, deve tomar. Tá, então, gente, só lembrando, quem está chegando agora, a gente está discutindo um pouquinho aqui dúvidas que estão chegando para o Oncoguia, pelo canal Ligue Câncer, e agora, especificamente, a gente está aproveitando o Dr. Rafael, que é oncologista, para falar um pouco dessas questões que tem a ver com o dia a dia de um paciente oncológico que está em tratamento. Rafa, tem aqui uma pergunta, por exemplo, se tem algum medicamento específico que o paciente oncológico pode tomar caso ele apresente algum sinal de sintoma, né, sinal de gripe, de tosse, dor de garganta. Tá, então assim, o que está sendo recomendado, isso independe de ser um paciente oncológico ou não, é que qualquer sintoma gripal deva ser tratado com ou dipirona ou Tilenol. Deve-se evitar, até prova em contrário, o uso de anti-inflamatórios não hormonais, como por exemplo Cataflan, Neosaldina e por aí em diante. Por que isso? Porque aparentemente, se tratar de uma infecção viral pelo coronavírus, a evolução desta infecção viral poderia ser mais grave do ponto de vista pulmonar naqueles pacientes que tomam anti-inflamatórios não hormonais. Então, a gente tende a evitar ibuprofeno, evitar Voltaren, evitar Cataflan e essas medicações, e, em vez disso, usar Tilenol, dipirona, tá? Que isso não teria esse risco. Isso vale para oncológicos e não oncológicos. Tá. Com relação a gente vai entrar um pouco nessa questão de tratamentos cancelados, adiados, então vou deixar um pouquinho isso aqui para a gente falar daqui a pouco, inclusive junto com o Thiago, e acho que tem um tópico aqui específico relacionado à continuidade, acho que você já falou um pouco disso, né? Com relação a continuar tomando a minha medicação para o tratamento do câncer, se tem que continuar tomando. Deve continuar, por favor, qualquer paciente que esteja nos ouvindo, não interrompa o seu tratamento oncológico unilateralmente, não interrompa sem discutir muito seriamente com a sua equipe médica. Eu queria aproveitar para o Thiago, na verdade, para envolvê-lo até na discussão. Thiago, uma situação que a gente está se deparando agora, por exemplo, para pacientes que têm eventualmente saúde suplementar, a gente gostaria muito de mandar as enfermeiras para casa do paciente para fazerem curativo. Só que isso implica em que existe um custo disso, obviamente, para o centro oncológico, e quando isso é feito no centro oncológico, isto é remunerado pelo convênio. A dúvida é se existe alguma forma de pedir ou solicitar que o convênio remunere isso, mesmo sendo fora do ambiente hospitalar, que, aliás, é bom para a fonte pagadora, porque evita essa circulação do paciente que poderia ter um custo adicional se fosse internado por uma eventual infecção.
Você sabe se existe alguma regra, alguma previsão legal para isso, não? Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite de participar dessa live, Rafa, Edu. Rafa, acho que essa questão que você apresenta, ela tem uma semelhança muito grande com a questão da telemedicina, né? A própria telemedicina, quando surgiu aí essa emergência, a declaração de emergência em saúde pública internacional, se trouxe aí essa discussão sobre a telemedicina como uma grande estratégia para você evitar que haja aí uma circulação das pessoas, principalmente de grupos de alto risco aí para manifestações mais graves da doença, mesmo de profissionais de saúde, e havia muita insegurança, né, principalmente da classe médica e dos prestadores de serviço, como é que isso poderia ser operacionalizado, primeiro, porque não tinha uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, e segundo, porque você não tinha uma regra clara sobre a forma de remuneração, né? Então, em relação à telemedicina, veio a portaria do Ministério da Saúde, veio primeiro uma resolução do CFM permitindo algumas modalidades de atuação via telemedicina, e depois uma portaria do Ministério da Saúde expandindo isso para praticamente todas as modalidades da telemedicina. Só que isso por si só, por mais que tenha autorizado eticamente a possibilidade de se realizar esse tipo de atendimento, não trouxe aí regras claras para remuneração. Depois, você começou a ver algumas discussões sobre, olha, a remuneração da telemedicina no particular segue a lógica da livre negociação entre médico e paciente. Na saúde suplementar, você demorou um tempinho até a ANS regulamentar essa questão, e mesmo assim ainda continua com uma regulamentação, com uma regulamentação, a meu ver, falha, assim, gera uma série de dúvidas. Por que eu trouxe essa questão da telemedicina para abordar o aspecto que você trouxe, aí, de eventualmente permitir que uma enfermeira, uma equipe de profissionais de saúde se desloque até a casa do paciente? Porque em relação à telemedicina, até que você tivesse uma regra mais clara, você acabou não viabilizando aqui, né? E a mesma coisa, penso eu, em relação a esse tipo de atuação domiciliar de uma equipe médica. Enquanto você não tiver, no âmbito da saúde suplementar, um encaminhamento da ANS, uma nota técnica da ANS, uma recomendação da ANS, vai gerar muita insegurança, porque você não vai ter certeza se vai ser remunerado, né? E o paciente também não vai saber como encaminhar essa questão. Então, acho que assim, depende, para a segurança de todo mundo, depende de uma regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não precisa ser algo demorado, pode ser rápido. A gente tem visto, e até uma experiência muito interessante que a gente está vivendo agora, de políticas públicas sendo criadas a toque de caixa, em questão de horas, de dias, você tem políticas públicas sendo criadas, modificadas, aprimoradas, pioradas, enfim, você tem aí realmente uma situação que traz um certo conhecimento, uma certa experiência de políticas públicas muito interessante. Então, assim, eu não vejo nenhum problema em ANS abordar e tratar, de certa forma, essa questão, permitindo, eventualmente, a atuação de um profissional na casa da pessoa, sendo remunerado, eventualmente, pelo mesmo preço, ou então com um fator maior ou menor, enfim, dependendo aí do custo adicional, a partir do que já foi negociado, né? Tá. Tem bastante gente chegando aqui, Rafa, e eu acho que só para a gente não, né, para eu conseguir até passar no próximo tópico, acho que tem 3 dúvidas específicas de grupo de risco, né? Então, a Débora está falando que ela teve câncer há 10 anos, que hoje ela faz apenas acompanhamento, que ela tinha muitos nódulos no mediastino, que ficou sem abdômen, quando ela era criança ela cansava, também já teve bronquite, e ela está querendo saber se hoje ela faz parte do grupo de risco. A resposta é não. Você não faz parte do grupo de risco, Débora. Você tem um risco como a população geral de ter uma manifestação grave. Você não é grupo de risco. A Edna está falando que ela está fazendo tratamento de quimioterapia, como que fica, quais são os cuidados que ela tem que tomar com relação à prevenção do corona. Os cuidados têm que ser mais exagerados que o da população geral. Isso significa você tomar os seus cuidados e pedir para que quem está em volta tome os cuidados. Se tiver alguém doente em casa, essa pessoa doente deve sair da casa dentro do possível, e se não puder sair da casa, deve se isolar num dos cômodos da casa, num cômodo separado. Óbvio que a gente fala isso como se fosse uma coisa super fácil de fazer, existem diversas casas onde todo mundo convive no mesmo cômodo. Mas o cuidado tem que ser o mais extremo possível, onde qualquer pessoa assintomática deve usar máscara. E se todo mundo tiver sintoma, tosse, alguma coisa em casa, sim, deve todo mundo usar máscara.
E deve-se lavar as mãos com água e sabão com frequência, idealmente cada vez que você pegar em alguma coisa de uso comum, maçaneta de porta, etc., você deve logo a seguir lavar as mãos com água e sabão ou limpar com álcool gel, tá? Ô, Lu, posso fazer um comentário sobre acho que importa aí para essa questão aí do grupo de alto risco para uma manifestação mais grave da doença? O Rafa comentou, trouxe um assunto muito importante, que é essa questão do transporte público, né? Que, de certa forma, você realmente está tentando induzir, diminuindo o número de equipamentos, de veículos, você está tentando diminuir o trânsito das pessoas, mas, ao mesmo tempo, você aumenta aí a aglomeração. Você teve uma experiência, até que eu não sei qual que é o aplicativo, se é Uber, se é 99, enfim, mas que fez talvez uma parceria pagando o valor dos profissionais de saúde que estão indo até o trabalho, né? Não sei até que ponto que isso é tão abrangente assim, mas enfim, isso me fez pensar talvez até numa possibilidade de se criar políticas públicas de subsídio para transportes de uma forma menos arriscada, de uma forma mais controlada, para grupos de alto risco. Por exemplo, você tem aquele tratamento fora de domicílio, né? Isso, no mundo sem coronavírus, você já tem essa política pública de tratamento fora de domicílio. Uma pessoa que está fazendo um tratamento fora da sua cidade, né, a partir de tantos quilômetros da sua cidade, o governo subsidia o transporte dessa pessoa até o local do tratamento. Nada impede que municípios, às vezes vereadores estão assistindo a gente, prefeitos estão assistindo a gente, ou mesmo cidadãos que conhecem esses tomadores de decisão, pensem em políticas públicas que podem ser implementadas imediatamente para subsidiar pessoas que estão em tratamento, eventualmente para pagar um táxi para elas, para pagar um aplicativo, enfim, um transporte numa modalidade menos arriscada, que evite aí aglomerações. Então, é muito importante, como eu disse, políticas públicas têm sido criadas em questão de horas. Nada impede que uma Câmara Municipal aprove um subsídio desse gênero, né, para a população de alto risco, para manifestações mais graves da doença. Tia, acho que vamos entrar num próximo tópico, que eu vi que já estão chegando questões aqui. E aí, pegando esse gancho, né, Rafael, que a gente está batendo tanto na tecla de que, né, insistindo para que o paciente entenda que o tratamento dele não pode parar. Infelizmente, a gente já está recebendo ligações de tratamentos que foram cancelados pelas instituições. E aí, tio, eu acho que vale a gente refletir um pouco, né? Quais são o que pode ser feito no momento desse? A gente já recebeu ligação de cancelamento de cirurgia, de cancelamento de radioterapia, de cancelamento de quimioterapia. E a gente tem as duas situações. A gente tem casos com uma data marcada. Muitas vezes a data marcada também não agrada, porque tem gente marcando para lá, para frente, jogando para setembro, outubro. E tem paciente totalmente no escuro, né? Realmente sem uma data marcada, sem nenhuma previsibilidade. Eu acho que o sentimento desse paciente ele fica bem, acho que confuso mesmo, né? Ambíguo, porque é claro que tem o medo dele em se contaminar com o corona, mas ele também tem o medo da doença progredir, né? E todos os desafios aí que a gente já sabe relacionados a um câncer que precisa ser combatido, né? E o tratamento, ele é para isso. Então, acho que eu queria ouvir vocês dois, eu já vi que já chegaram duas questões relacionadas a isso, a Fran está até escrevendo aqui, quando a própria unidade básica de saúde cancelou o tratamento, né? Quando o próprio hospital cancelou o tratamento, qual é a orientação que a gente pode dar para esse paciente? Bom, obviamente que a coisa mais importante é que o paciente sinta tranquilo de que está fazendo o que é seguro para ele. E para que ele se sinta tranquilo, ele tem que tirar essas dúvidas com a equipe médica que cuida dele. Óbvio que isso é fácil de falar, mas no contexto do SUS, principalmente, isso é difícil, porque às vezes se um hospital público liga e diz, está cancelada a tua cirurgia, o paciente nem tem sequer com quem falar. Mas vamos contextualizar algumas coisas. Eu vou dar um exemplo, ou 2 ou 3 exemplos, só para o paciente entender que o cancelamento de uma cirurgia oncológica não necessariamente é uma tragédia de maneira nenhuma. Então, vou dar um exemplo. Câncer de tireoide. A imensa maioria dos cânceres de tireoide, eles acabam sendo operados. No entanto, se a cirurgia vai demorar 2 ou 3 meses,
não muda absolutamente nada para a imensa maioria dos cânceres de tireoide, este atraso em 2 ou 3 meses. O mesmo vale para um câncer de próstata de baixo grau. Então, um câncer de próstata de baixo grau de agressividade, ele pode ser operado mais para frente? Ele pode ser operado mais para frente sem nenhum prejuízo para este paciente. Mesmo cânceres de mama, que antigamente, ou antigamente não, né? Até poucas semanas atrás, a gente optava por operar primeiro para depois dar um tratamento sistêmico, seja hormônio, seja quimioterapia. Neste momento, em diversas situações, a gente está optando por começar o tratamento com comprimidos de hormonioterapia e adiando a cirurgia. Óbvio que isso eu estou falando com tranquilidade, com conhecimento de causa. E o paciente não tem esse conhecimento de causa, então para ele qualquer cancelamento necessariamente é visto como uma tragédia. Não é verdade. O que você precisa é tentar discutir as implicações de qualquer mudança no teu tratamento com a tua equipe médica, que cuida de você, e esta equipe médica tem sim uma obrigação moral, inclusive, de explicar para todo paciente por que é que está sendo cancelado um procedimento. Os hospitais não deveriam estar autorizados a simplesmente unilateralmente ligar e dizer foi cancelado sem uma explicação adicional sobre as implicações deste cancelamento, né? Quer falar alguma coisa, Ti? Eu acho que o Thiago precisa falar, Rafa, mas o que a gente vem discutindo muito até com as meninas é o quanto seria bom se pudesse existir essa conversa, né? Acho que a diferença que faz o paciente poder discutir, que seja assim online, né? Agora a gente podendo abrir mão, inclusive, da telemedicina, da teleorientação, e este colocar na balança, né? Esse pesar riscos e benefícios poder ser discutido com o paciente. A gente já também ouviu histórias que, tudo bem, a paciente tinha entendido que o esperar era possível, né? Mas com essa explicação, com essa compreensão da realidade do caso da paciente. Então, tem o Márcio aqui falando, né? Que ele tem câncer na garganta, que reincidiu pela 3ª vez em 2018, já fez 2 cirurgias e agora ele faz quimio na Santa Casa, que está suspenso porque ele está aguardando a tomo, justamente para avaliar a evolução da lesão e tal. Então, ele está falando para a gente, e agora? Né? O que eu faço? Né? Ele está no meio de um tratamento que está sendo avaliado se o tratamento está surtindo efeito ou não, ele precisa de uma toma e está com tudo suspenso. Acho que orientação a gente pode dar para essas pessoas, né? Então, lamentavelmente, a orientação sempre vai ser a mesma. Discuta o seu caso individual com a sua equipe médica. Por quê? Porque eu poderia dar uma aula de 1 hora sobre câncer de cabeça e pescoço, em que circunstância sim pode adiar, em que circunstância não pode adiar, quanto pode adiar, né? Porque adiar é uma coisa, adiar 1 mês é uma, adiar 3 meses é outra, e assim por diante. Então, não dá para a gente conseguir responder isso individualmente para cada caso, que a gente tem que bater na tecla, isso nós estamos batendo na tecla tanto para o paciente quanto para os serviços de saúde, bem uma satisfação sobre qualquer mudança de tratamento. Aliás, isso valia antes do coronavírus. Explique para o seu paciente o que você está fazendo antes de simplesmente agendar e fazer, né? Por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Eu acho que um aspecto importante, né, para a gente refletir assim, essa crise e esse medo da pandemia, das consequências da pandemia, ela claro que exige medidas extraordinárias, mas ela não elimina uma coisa que é básica, que é bom senso. Ela não elimina. Bom senso já deveria existir antes e continua tendo que existir agora. Essa questão que você falou da pessoa ter acesso a uma informação básica, dela poder ter aí uma explicação mínima do porquê que foi cancelado, é uma questão de bom senso, né? E agora a gente já tem algumas políticas públicas, né, voltando, eu vou acabar sempre indo por essa área de políticas públicas, mas que permitem de forma ainda mais direta esse bom senso. Por exemplo, a telemedicina, a teleorientação, né, a teleconsulta. Então é possível, você tem hoje mecanismos legais para poder dar esse feedback para o paciente, para poder dar essa explicação. Eu acho que essa é uma questão bastante importante. Agora, também a gente vai passando, a gente está quase 1 mês aí nessa, né, quase isso, 3 semanas, enfim, numa situação que todo dia a gente vai analisando e mudando as nossas opiniões sobre
sobre todo esse cenário. Num primeiro momento era aquela coisa, assim, vamos suspender tudo, estava todo mundo assim, olha, não, tem que suspender mesmo. De repente você já começa a ver que não dá para suspender tudo, que você tem que ter uma conversa individualizada, que cada caso é um caso, que tem situações em que você tem um risco maior se realizar agora e não esperar, tem outras situações que o risco maior é não realizar agora. Aí você começa a ver as coisas irem, de certa forma, ganhando novos contornos e tentando se ajustar. Eu participei ontem de uma reunião com a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, e eles já até explicaram como é que os serviços aqui no Estado de São Paulo estão se organizando. Então, por exemplo, você vai ter hospitais que são exclusivamente Covid, são 4 modalidades de centro de saúde agora. Hospitais exclusivamente com Covid, hospitais preferencialmente Covid, ou seja, atende outras coisas, mas preferencialmente você vai levar pessoas com Covid, hospitais preferencialmente não Covid, ou seja, preferencialmente para atender outras coisas, mas eventualmente você pode ter um outro caso, numa ala destinada especificamente para aquilo, e hospitais não Covid. O que eu quero chamar a atenção é que nesses hospitais não Covid, por exemplo, unidades habilitadas em oncologia, elas vão ser classificadas, né, nessa categoria de hospitais não Covid. A ideia é que você possa proteger esse hospital, até de pessoas que estão realmente aí imunossuprimidas, fazem parte de um grupo de risco, tentar deixar aquele hospital funcional para continuar atendendo as pessoas e diminuir ao máximo o risco. É óbvio que pode ser alguém que esteja lá, já internado, ou que se internou recentemente, ou que foi para fazer um atendimento de urgência, que eventualmente vai manifestar a Covid. Né? E essa pessoa imediatamente vai ser transferida para já tem toda a central de regulação preparada para isso acontecer. Então, assim, você começa a ver medidas para poder fazer todos os outros serviços, especialmente serviços que não podem parar, né, que não podem, que precisam continuar atuando, né, porque você também tem um risco para essa população, a eles continuarem, por exemplo, marcando suas cirurgias, continuar realizando os seus procedimentos com todo o cuidado possível. Né? Então, você já começa a ver alguns ajustes nesse sentido. Mas aí eu acho que assim, você vai ter casos aí, provavelmente a gente está vendo aí no chat alguns casos de pessoas que estão tendo tratamentos suspensos, eventualmente, né, enfim, que aí é um pouco o que o Rafa falou, você vai ter que ter uma conversa com um profissional de saúde para ver qual que é o custo-benefício daquela suspensão, né, se vale mais a pena agora suspender, ou o risco, né, de uma eventual contaminação agora é maior do que o de aguardar e realizar e continuar o tratamento depois. Acho que aí, realmente, não tem muito o que fazer a não ser ter essa conversa. Mecanismos, estratégias precisam ser usadas para que essa conversa aconteça. Mas você acha que, só para tentar, acho que responder um pouco até a dúvida do Márcio, e também essa que está chegando, né? As pessoas estão ligando preocupadas e chateadas com esses cancelamentos, Ti. Você acha que tem alguma orientação específica? Assim, vale, sei lá, insistir para que eles tentem algum contato, e se não consegue esse contato, tenta na ouvidoria, né? Qual será um canal possível? Porque até a Rosângela está falando aqui, né, que ela entende que os médicos do SUS não fazem isso, que isso, inclusive, que você citou, né, relacionado a transporte para as pessoas, é uma luta constante em São José dos Campos, e que agora ninguém fala no paciente com câncer. Acho que esse é um tópico importante também para a gente falar, né? Que lugar que o câncer ganha no momento onde a gente precisa só cuidar do corona, né? Eu acho que, assim, sim, a gente precisa buscar, não é uma fala nossa que vai resolver este problema. A gente sabe que os hospitais estão muito mais preocupados ali com a emergência atual e não estão, assim, gastando ou investindo tanta energia nesse bom senso que eu mencionei inicialmente. Mas a gente precisa cobrar, essa é a verdade. Sim, acho que vale a pena fazer contato com a ouvidoria, sim, vale a pena a gente também falar sobre esse assunto, sim, vale a pena os próprios profissionais internos ali, os assistentes sociais, equipe multiprofissional, chamar a atenção dos diretores sobre a importância disso, usar essas ferramentas, que ainda é muito nova para todo mundo, mas a gente precisa começar a usar, você fazer um contato por WhatsApp com a pessoa, né? E aquilo não significa, como o Rafa mencionou, que você vai ter que remarcar a consulta imediatamente, ou remarcar a cirurgia imediatamente, ou remarcar o procedimento que foi adiado, mas conversar, avaliar junto, tomar a decisão junto com o paciente. Acho que esse é um ponto que é possível agora. Está todo mundo aprendendo, está todo mundo tentando construir mecanismos mais próximos de
tomada de decisão, assim, de enfrentamento disso. Mas, é claro, quanto mais a gente puder cobrar, de certa forma, respeitando entendendo todos os desafios do sistema, mais rápido a gente vai ter uma resposta para isso. Sabe, você acha que é caso de envolver defensoria pública, alguma coisa assim? Eu acho que, assim, no limite, sim, Lu. No limite, sim. Porque, na pior das hipóteses, você envolver uma defensoria pública, se a defensoria pública tiver com um espírito colaborativo, ela também vai ajudar o serviço de saúde a buscar essas outras estratégias. Eu acho que aí não é uma questão de se defender individualmente, né, simplesmente querer resolver o seu problema. É claro, o seu problema também é importante, é preciso resolver, mas a defensoria ela pode ter este cuidado de ajudar a resolver o problema individual, mas já fazer com que isso vire uma política universal. Tá. Eu vou aproveitar aqui até para esclarecer um pouco com a Marinette. Eu acho que, gente, a gente tem as duas questões acontecendo, né? Que ela até escreveu aqui falando que ela está preocupada, que ela espera que não cancelem. E, Marinette, a gente está só contando casos aqui de pessoas que nos procuraram porque vivenciaram essa questão do cancelamento, mas tem muita gente também seguindo, com seus tratamentos acontecendo direitinho, super bem orientados pelas instituições, né, seguindo, inclusive, protocolos de entradas, de saídas, pensando nessa segurança do paciente. Então, é só um tópico aí para não te preocupar, a ideia é realmente não te preocupar. Entrando no segundo tópico aqui, acho que também que vale para os dois comentarem, a gente já vem também recebendo tópicos relacionados à falta de remédio, tanto esses orais que muitas vezes o paciente precisa ir até algum lugar para retirar, e muitas vezes a dúvida de como deve ser o processo para retirar. Então, acho que isso é legal a gente falar um pouquinho. E depois, Rafael, tem um tópico bem grande relacionado a cancelamento ou adiamento de consultas em geral. Então, tem desde consultas com oncologistas canceladas, como também consultas com outros especialistas, né? E acho que ainda dentro desse tópico, qual realmente, que impacto que isso pode ter, né? Um adiamento de uma consulta e o que também um paciente pode fazer se a consulta for cancelada e se essa consulta para esse paciente for muito importante. Tá. Vamos falar primeiro da primeira pergunta, da questão de medicações que são dispensadas para o paciente levar para casa. Então, isso varia, obviamente, entre o sistema público e o privado. Na saúde suplementar, a maioria das operadoras mandam pelo correio as medicações para os pacientes, com algumas exceções onde o paciente ainda retira no centro oncológico. Já no sistema público, a distribuição é feita localmente, né? O paciente ou algum representante tem que retirar essas medicações e não existe neste momento nenhuma justificativa razoável para um desabastecimento de outras medicações oncológicas ou de medicações oncológicas todas. Não deveria interferir em absolutamente nada a situação atual na questão de abastecimento ou desabastecimento, tá? Então, qualquer desabastecimento de uma medicação oncológica que levar a uma interrupção, mesmo que temporária, é um problema grave que deve ser discutido, deve ser chamado a atenção do centro oncológico, e isso eu não tenho dúvida que deveria ser levado à atenção da Defensoria Pública. Em relação a cancelamentos ou adiamentos de consulta, isso se aplica tanto na saúde pública quanto na suplementar. Obviamente que neste momento em que a gente quer diminuir a exposição das pessoas a outras pessoas, a gente quer minimizar o contato entre as pessoas, contato físico entre as pessoas, a gente tem que minimizar transporte e idas das pessoas para clínicas onde está cheio de gente, para hospitais onde está cheio de gente, e tudo aquilo que puder ser adiado vai ser e deve ser adiado. Então, pessoalmente, no consultório, atendo muitas pacientes com câncer de mama, muitas das quais vêm a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, ou a cada ano para seguimento, mas a realidade é que este segmento pode ser atrasado 2 meses ou 3 meses? Pode ser atrasado. Então, quando ele pode ser atrasado, a gente entra em contato com a paciente, explica para ela a situação, oferece a hipótese de fazer uma teleconsulta neste momento, onde nós já temos estrutura instalada para isso, mas o ideal é que a gente consiga examinar a paciente e, portanto, eu vou pedir para que daqui a 3 meses ela venha normalmente na sua consulta, ou se for mais tempo, que seja mais tempo. Mas eu acabo, sim, falando ao menos por telefone, vendo a pessoa na tela, pelo menos conversando com ela para saber que está tudo bem. Se por algum motivo não estiver tudo bem, e nesta visita de rotina, entre aspas, ela teria alguma queixa ou alguma questão a ser levantada e examinada, aí sim a paciente realmente vai ter que vir,
e os hospitais, os centros oncológicos estão se organizando de maneira um pouco diferente uns dos outros em relação à estruturação física e o fluxo das pessoas dentro da clínica para tentar minimizar o contato de pacientes com outros pacientes e com um excesso de pessoal do staff de atendimento. Então, assim, o simples adiamento de uma consulta por si só, ele não necessariamente vai ter uma implicação ruim no tratamento, no segmento da paciente, mas isto é caso a caso. Existem doenças para as quais não dá para a gente adiar, né? Então, se você está em segmento por um tratamento de leucemia que terminou há 3 meses atrás, não dá para você adiar um retorno ao teu médico com checagem de exames frequentes e assim por diante. Se você teve um câncer de próstata há 5 anos atrás e está em segmento anual, não tem absolutamente nenhuma importância adiar em 3 ou 4 meses uma nova consulta. Tem alguma coisa que você quer complementar, Tim? Eu acho que concordo 100% com o Rafael. Quando a gente fala de falta da medicação nos polos de dispensação, especialmente do SUS, não há nenhuma justificativa cabível aí para você para ter desabastecimento. E você pode, obviamente, criar novas logísticas para a dispensação, né? Você pode facilitar, por exemplo, isso já é até possível, mas um paciente dá uma procuração para uma outra pessoa que não é do grupo de risco, para que essa pessoa vá até o local. Você pode, eventualmente, estender um pouco mais a quantidade, dar uma quantidade um pouco maior dos medicamentos para a pessoa também não ter que voltar lá todos os meses, né? Que é uma coisa que já está acontecendo até na farmácia popular. Então, estratégias desse tipo, que são estratégias relacionadas exclusivamente à logística, podem ser adotadas, mas, novamente, é um serviço essencial. Então, assim, não pode fechar, não pode dizer assim, olha, a partir de amanhã está fechado esse pós-dispensação, né? Nem estou dizendo que isso está acontecendo, mas assim, é para ser tratado como um serviço essencial e crítico, né? Sobre pessoas ali que realmente não podem interromper. Não é só ficar um dia sem comer, assim, é uma questão absolutamente necessária para o sucesso do tratamento. Tá, eu vou pedir paciência um pouquinho aqui para a Maria Clara, para a Yara. Daqui a pouco eu volto para as perguntas de vocês, porque a gente passou já um pouquinho por esses temas, só para a gente conseguir bater, só para a gente conseguir aí cumprir aqui com as nossas questões. Eu já volto, o Rafael responde tudo de novo para vocês, porque a gente já falou lá no comecinho de novo. Então, acho que num outro tópico bem importante, Thiago, a gente viu aí recentemente a ANS soltar uma revisão na tabela dos prazos de atendimento. Então, acho que a gente já viu dúvidas, já chegaram dúvidas relacionadas a isso, né? O que fazer aí com esses novos prazos que, né, a gente está vendo coisas que eram 21 virarem 42, por exemplo, e também questões relacionadas ao pagamento de consultas por telemedicina. Acho que esse é um ponto bem importante aí para você falar. Tá. Vamos lá para o primeiro ponto, que é a questão dos prazos. A ANS já há bastante tempo tem aí uma norma estabelecendo prazos máximos para atendimento, né, para diversos procedimentos, consulta, sessões com equipe multiprofissional, cirurgia, procedimentos de alta complexidade como quimioterapia, radioterapia, exames como PET-scan. Então, você tem prazos para uma série de procedimentos. O maior prazo que existia nessa relação de prazo da ANS era de 21 dias, que era para procedimentos eletivos e para cirurgias eletivas, por exemplo, e procedimentos de alta complexidade. E por que eu destaco a alta complexidade? Então, oncologia, basicamente, né, os tratamentos e exames são de alta complexidade. Né, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, enfim, exames mais complexos. Só que qual que é o que a ANS fez? Ela praticamente dobrou esses prazos nesse momento da crise, durante o período em que a gente continuar nesse estado de emergência em saúde pública, só que essa duplicação dos prazos não afeta procedimentos oncológicos e também não afeta procedimentos cuja necessidade e a urgência de se realizar é atestada por um médico. Então, assim, na prática, para o paciente oncológico, praticamente nada mudou, tá? Nada mudou. Então, assim, os prazos continuam os mesmos para quem vai fazer tratamento ou algum procedimento diagnóstico para o câncer. Da mesma forma, mesmo quando a pessoa não tiver câncer, ela precisa de algo com urgência, né, e não puder esperar, os prazos continuam os mesmos. E para que são esses prazos? É basicamente para o paciente poder cobrar o operador e falar assim, olha, você não pode demorar mais do que 21 dias para liberar
a minha quimioterapia. Você não pode demorar mais do que 21 dias para liberar a minha cirurgia. A gente volta àquela discussão de que tudo tem que ser negociado com o médico para saber se vale a pena correr o risco, né, de ir até um centro de saúde, o risco aí de estar exposto a um vírus que, dependendo do estado clínico da pessoa, pode ser crítico aí pode ser bastante grave caso ela desenvolva. Então, assim, tudo isso tem que ser, você tem que colocar na balança, é um conjunto da obra. Então, em relação ao prazo, é isso. Em relação à telemedicina, como eu falei inicialmente, você teve uma resolução do Conselho Federal de Medicina que basicamente liberou algumas modalidades de teleatendimento, né? Depois, na sequência, 3 dias depois, veio uma portaria do Ministério da Saúde que expandiu e permitiu praticamente todos os tratamentos, todos os atendimentos remotos, né? Uma telemedicina de forma global. E aí você tem algumas discussões. No âmbito particular, como é que você cobra isso? E aí, basicamente, é negociado caso a caso entre médico e paciente, quanto que ele vai cobrar por uma consulta, eventualmente. Você tem o universo do SUS, que é um universo que a gente precisa discutir mais, porque não houve uma regulamentação ainda por parte do Ministério da Saúde. Se um hospital hoje, habilitado em oncologia no SUS, quiser fazer uma teleconsulta, ele não tem garantia de que vai ser remunerado por isso. Então, se ele não tem garantia de que vai ser remunerado por isso, ele não consegue comprometer o profissional. Enfim, você basicamente inviabiliza essa modalidade de atendimento. O que precisa acontecer, basicamente? O Ministério da Saúde precisa criar um código na tabela de procedimentos do SUS, e o hospital, a partir daí, ele pode, então, cadastrar lá que realizou a teleconsulta, e aí sim pode receber por aquilo, e, consequentemente, pode remunerar os profissionais que fizerem aquele atendimento. Na saúde suplementar, a ANS editou algumas notas técnicas, já teve discussão da diretoria colegiada, tá, inclusive ao vivo aí na internet, basta entrar no canal da ANS no YouTube, as últimas reuniões praticamente eles discutiram bastante a questão da telemedicina. E o que dizem essas notas técnicas? Uma delas diz que o paciente tem garantido o direito à teleconsulta, à telemedicina, basicamente da forma como ele já tinha com a rede credenciada. Né? Então, vamos imaginar, tem uma clínica que faz parte da minha rede credenciada e eu costumo passar por consulta naquela clínica e o plano remunera. Eu vou lá, dou minha carteirinha, o médico me atende, eu saio de lá, não pago nada, depois o plano se acerta com um prestador de serviço. Então, assim, uma das notas técnicas diz que o paciente pode continuar realizando, pode ter direito à cobertura nessa mesma clínica, mesmo fazendo pela teleconferência. Ele também diz que um paciente que passa, por exemplo, com um médico da livre escolha dele, quando o plano dá direito a reembolso, ele pode continuar passando uma consulta com o médico da sua livre escolha, o médico vai emitir uma nota fiscal, o paciente vai pagar, vai emitir uma nota fiscal, o paciente pega a nota fiscal, encaminha lá no aplicativo da operadora e recebe o reembolso. Então, isso tudo, a ANS diz que o paciente tem direito, não importa se é por teleconsulta ou se é presencialmente. Agora, há uma contradição, porque uma outra nota técnica da ANS diz que apesar de você não precisar, o prestador, no caso o médico, ou a clínica oncológica, e a operadora de saúde, apesar de eles não precisarem fazer um novo contrato para garantir a cobertura da teleconsulta ou os atendimentos remotos, eles vão negociar isso nem que seja por e-mail, por uma mensagem de texto. Enfim, ela tenta flexibilizar aí a forma de negociar, a forma de contratualizar. Só que você imagina, se nenhuma resolução diz que você tem direito, que o paciente tem direito a tudo que já faz parte da rede credenciada, e numa outra resolução diz que para aquela clínica poder receber, ela precisa de alguma forma entrar em contato com a operadora e combinar com ela, ainda seja por WhatsApp, por e-mail, você tem uma contradição. Então, você ainda vê muita gente insegura em realizar esse tipo de procedimento. Né? Eu não sei até se o Rafa sabe de alguém, ou ele mesmo, se já teve algum contato de operadores de plano de saúde, ou dele, ou de algum profissional, de alguma clínica que ele conhece, negociando esse tipo de atendimento por teleconsulta. Eu não sei, não saberia dizer como é que as fontes pagadoras estão negociando isso com as clínicas ou com os prestadores de serviço. Realmente eu não sei dizer como está sendo. Obviamente, quando se trata de consulta privada, aí é privada entre o paciente e o médico, mas com operadoras no meio, realmente não sei como é que isso está sendo negociado. A meu ver, o que a ANS deveria ter feito? Ela deveria ter mantido exatamente a mesma rede credenciada, não importa se o atendimento, se a consulta vai ser presencial ou virtual, consulta é consulta.
né? Mantém, é uma medida emergencial, você não pode criar tantas barreiras e tantas regrinhas no momento que você precisa de medidas extraordinárias. Então, assim, se você já tem um contrato dizendo que imagina eu sendo prestador, que eu faço parte da rede credenciada e posso fazer a consulta com o paciente, não importa nesse momento se ela é presencial ou se ela é virtual. Pelo contrário, até, eu tenho que estimular a consulta virtual. Então, se eu preciso estimular a consulta virtual, eu não posso criar barreiras que impedem essa consulta virtual de acontecer. É que eu não acho que seja tão fácil, Thiago, pelo seguinte, a mesma história das escolas privadas, né, onde os pais agora estão pedindo desconto para a escola privada porque as crianças não estão indo lá. Só que o custo da escola continua exatamente o mesmo, para ele não demitir os professores, ele tem que continuar recebendo. E aqui, então, o que acontece? É que um dos lados, eventualmente, quer aproveitar a situação para ter alguma vantagem. Então, vamos dizer, a operadora poderia dizer, opa, peraí, se o prestador de serviço só vai fazer uma teleconsulta sem examinar o paciente, talvez a resolutibilidade seja menor e, portanto, eu quero pagar menos por esse procedimento, entendeu? Então, sempre tem nessas situações como a atual, claro, alguém tentando tirar alguma vantagenzinha em cima da situação inédita, né? Isso existe agora, em todos os sentidos. Você pode eventualmente, mesmo assim, eu acho que faz todo sentido isso que você falou, mas você pode criar outras estratégias regulatórias. Você pode fazer um fator de desconto, por exemplo, na teleconsulta. Sim. Então, por exemplo, é o que vale no contrato para consulta presencial com desconto de 30%. Enfim, o ponto que eu quero chegar não é qual vai ser o valor da remuneração, mas em não criar barreiras regulatórias que impeçam algo que precisa ser estimulado, né? Você acaba inviabilizando algo que precisa ser estimulado, né? Acho que esse é o ponto. Perfeito. Você sabe que a gente até está com uma pesquisa no ar, que que a gente está realmente ouvindo os pacientes com relação ao impacto do corona, e a gente colocou uma pergunta específica relacionada a essa possibilidade de se consultar com o médico, né, por teleconsulta. E está sendo bem bacana, assim. Acho que, conforme esperado, a grande maioria acha que isso é super válido. Acho que tiveram 2 respostas que insistem, né, e que falam que nada como, né, o atendimento presencial, mas que todo mundo aí falando que, né, da relevância e da importância de poder, né, usar e abusar dessa tecnologia. Eu acho que é nesse momento, né? O mais importante é falar que assim, a gente está falando, né? Essa questão da telemedicina ainda vai dar muita discussão, porque depois que terminar a onda do coronavírus, isso aí vai voltar para a agenda. Isso aí já não foi regulamentado porque há muita controvérsia, né? Então, você ainda vai ter uma discussão mais aprofundada sobre isso. Só que agora a gente está falando de algo emergencial, para evitar que as pessoas circulem, né? Eu acho que esse é o ponto, a gente não está fugindo dessa discussão. Não se trata de comparar, a qualidade de uma consulta presencial versus a qualidade de uma teleconsulta. Essa comparação ninguém está querendo fazer. Nesta situação emergencial, o melhor possível é a teleconsulta, então que assim seja. Se o melhor possível não é suficientemente bom, se para uma determinada paciente é necessário que seja presencial, vai ser presencial mesmo, pesando os riscos e benefícios, é isso. Porque eu acho que esse que é o ponto, eu acho que a gente conhece até um exemplo do ICESP, que é o Alô Enfermeiro, né, que é inclusive, um estudo publicado super interessante, que mostra a quantidade né, a diminuição de idas ao pronto-socorro, né, por conta de uma dúvida que foi esclarecida ali naquele momento, do paciente poder, né, se sentir acolhido e acalmado mesmo, né, no momento que ele está aflito. Então, eu fico pensando nessas situações mesmo, de cancelamento, que o paciente está recebendo uma mera ligação falando não venha, seu tratamento, você não vai ter químio na semana que vem, que de repente isso, peraí, né, amanhã o teu oncologista vai te ligar, ou então amanhã a enfermeira da equipe vai te ligar, vai conversar com você, vai explicar o que está acontecendo. O quanto isso é diferente, né? O quanto isso faz a diferença no momento que um paciente está aflito, porque isso junta já com o próximo tópico, Thiago, que é a questão, assim, o que fazer com a lei de 60 dias, que obviamente está sendo, né, não cumprida. E aí daqui a pouco a gente vai falar em abril da lei dos 30 dias, que vai virar lei, que a gente ainda vai ter uma regulamentação, provavelmente, de uma lei de 30 dias no meio dessa confusão de corona, né?
a lei dos 60 dias, ela sequer ainda é cumprida na prática num momento normal, né? Tudo indica que você vai continuar tendo os mesmos problemas, talvez mais problemas no seu cumprimento neste período de coronavírus. Mas aí, assim, a gente volta à discussão inicial. Cada caso é um caso, precisa ser discutido com a equipe que assiste o paciente, para saber se pode esperar, se não pode esperar, né? Óbvio, o paciente que eventualmente se sentir prejudicado vai poder até judicializar essa questão, mas é uma situação extraordinária, a gente precisa realmente estimular cada vez mais esse contato com os profissionais de saúde, mas de novo, não dá para jogar a responsabilidade toda para cima do paciente. Os serviços de saúde precisam criar esses canais para que possa ocorrer esse diálogo, né, essa conversa entre médico e paciente. Agora te provocando um pouco, já que você está citando aí a possibilidade de criação de políticas públicas, você consegue pensar em alguma coisa assim? Que desse para criar alguma regulação, sei lá, alguma política, no mesmo exemplo que você falou, né, do transporte, mas que facilitasse essa comunicação nesse tempo? Olha, eu acho que assim, essa ferramenta da teleconsulta, da teleorientação, ela pode ser transformada numa política pública no âmbito do SUS. Ela não foi ainda, né? Como eu falei, sequer há uma tabela no procedimento para os hospitais poderem faturar em cima disso, né? E você poderia ter municípios tratando desse assunto, você poderia ter estados tratando desse assunto, você poderia ter até uma diretriz nacional tratando mais especificamente desse assunto. Então, assim, eu acho que a telemedicina, nesse aspecto, do contato com o paciente, né, de você poder dar uma resposta, de você poder ter uma avaliação mais detalhada do caso do paciente, uma conversa mais direta com ele, uma decisão compartilhada, eu acho, pelo menos agora, que me parece ser a melhor estratégia, né? É algo que ainda não foi, o SUS ainda não usou, isso aí tem uma norma regulamentando, permitindo, mas no SUS eu não vejo não vi ainda, pode até ser que alguns municípios tenham tratado, já regulamentado, ou executado alguma medida, algum serviço com base na telemedicina, mas eu desconheço. Rafael, a gente vai passar um pouquinho aqui até para a gente esclarecer um pouco as dúvidas das pessoas, mas eu queria ouvir vocês dois, até porque eu ando muito angustiada, né, e acho que a gente tem o desafio, né, o que existe para ajudar esse paciente com câncer a viver melhor, é a nossa causa, é o nosso dia a dia, que a gente está mostrando aqui, que também virou completamente de ponta cabeça por conta de uma pandemia que ninguém jamais imaginou viver nesse momento. Estamos aqui cada um de nós três na sua casa, né, o Rafael, que daqui a pouco pode contar para a gente a experiência dele de paciente de corona, mas como é que fica, né? Eu sei que vocês não têm a resposta, mas queria que a gente refletisse um pouco sobre isso, né? A gente não se sente com coragem de cobrar nada, né? E acho que a gente está tomando esses cuidados aqui também, né? Deixando claro para o paciente que o tratamento não pode parar, mas a gente sabe que existe um sistema de saúde pedindo socorro, né? Totalmente voltado para cuidar de quem está com corona, mas que também precisa atender as outras doenças, e eu estou que a gente não fale só de câncer, tem um monte de outras doenças que precisam de cuidado, que precisam de suporte. O que a gente pode falar sobre isso? Rafa, começa aí você. Bom, vamos lá. Assim, algumas pessoas estão fazendo analogia da nossa situação atual com uma situação de guerra, né? Embora não exista violência associada com a infecção pelo coronavírus, de fato mudou a vida nossa, de todo mundo, de maneira muito radical, em vários sentidos. E para o sistema de saúde, especificamente, mudou de forma categórica e catastrófica. E essa designação do sistema de saúde para cuidar preferencialmente de quem tem infecção pelo coronavírus é, neste momento, considerada a melhor estratégia para minimizar o número de mortes pelo coronavírus. Agora, quando você muda o foco totalmente de um sistema inteiro de saúde para focar numa doença só, você acaba prejudicando pacientes com outras doenças, e a gente não tem dúvida que existam fatalidades, entre aspas, colaterais, ou seja, o dano colateral do foco único e exclusivo no coronavírus vai sim atrasar tratamentos para outras doenças, vai impedir ou atrasar cirurgias que salvariam a vida de pacientes, e nós vamos ter consequências com o aumento de mortes que não deveriam ter ocorrido
por conta de outras doenças. Isso, embora seja triste, embora seja catastrófico, isso vai acontecer e a gente tem que entender que isso vai acontecer, embora não deva se conformar com isso. Cabe a nós que trabalhamos relacionados no sistema de saúde tentar organizar o sistema da maneira mais racional possível. E o que nós estamos fazendo aqui, de orientar pacientes sobre não interrompa por conta própria o seu tratamento, não deixe o medo do coronavírus ou de uma eventual infecção te travar a ponto de não sair de casa para ir para uma consulta ou para uma cirurgia necessária, isto é parte de a gente tentar organizar da melhor maneira possível no contexto de, entre aspas, guerra em que a gente se encontra, né? Mas vão ocorrer as fases das mortes silenciosas, né? A gente está só contabilizando mortes por coronavírus todos os dias e não está contabilizando mortes por outras doenças que poderiam ter sido evitadas se não existisse esse foco exclusivo no coronavírus. E não existe uma fórmula perfeita. A fórmula ela é regionalizada, certamente, né? Para não dizer menor do que região ainda, é por bairro praticamente. Então, existe uma regionalização, existe uma segmentação por saúde suplementar versus saúde pública também, né? As dificuldades são um pouco diferentes em um e outro, e a gente vai ter que conviver com isso. E é uma época triste, é uma época onde muitas pessoas terão muita frustração justificada. E nesse sentido, eu acho que deve ser parecido com o que pode acontecer numa guerra, né? Onde simplesmente as ocorrências tiram a gente de um eixo de normalidade e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Eu acho que como eu falei inicialmente, você tem primeiro impacto dessa medida, né, dessa emergência em saúde pública. E num primeiro momento, a gente fica sem chão, a gente não consegue pensar em alternativas, a gente não consegue pensar numa normalidade, mesmo no caos, né? Você criar uma rotina, uma normalidade dentro do caos. E da mesma forma como o Rafa falava da guerra, também no momento de guerra, você tem que começar a criar rotina da guerra, a normalidade num mundo de guerra. Foram 3, quase 4 semanas, né? A gente está aí 3, quase 4 semanas vivendo praticamente em quarentena, em isolamento social, onde todas as regras estão mudando, onde as nossas rotinas estão mudando, onde as rotinas especialmente dos hospitais estão mudando, dos centros de saúde, dos pacientes estão mudando. Agora, a gente precisa, em algum momento, né, e isso tem que acontecer o quanto antes, a poeira tem que ir baixando e a gente tem que achar uma forma de conviver, de buscar uma normalidade dentro desse caos. Então, por exemplo, você começar a usar essas estratégias de telemedicina como uma forma de atender e dar respostas para os pacientes. Você ter esses hospitais não Covid para poder continuar os atendimentos, né, principalmente de doenças graves que não podem ter uma interrupção por um período tão longo. Você precisa ir criando estratégias, políticas. Muitas vão dar certo, outras vão dar errado, você vai ter que ajustar. Acho que a grande arte agora e tentando, você vai ter que, na tentativa e erro, você vai tentando ajustar políticas públicas, você vai tentando ajustar modelos de atendimento, diretrizes de atendimento, protocolos de atendimento, para tentar achar um denominador comum, para tentar achar um caminho mais seguro, né? É um momento importante e que acho que também o nosso papel aqui, o papel do Oncoguia, o papel das sociedades médicas, o papel das entidades representativas, de não deixar esse assunto morrer. Porque é claro que a gente tem que entender os desafios dos gestores, mas a gente também tem que ter a responsabilidade, até por estarmos diretamente envolvidos e mergulhados nesse mundo, no nosso caso aí do paciente com câncer, em levar para o gestor alternativas, levar para os gestores alternativas para que eles possam também não esquecer de que políticas públicas relacionadas ao tratamento oncológico não podem ser esquecidas e precisam de grandes ajustes, né, de medidas o tempo inteiro aí sendo feitas para você poder, da melhor maneira possível, atender os pacientes. Porque se a gente não fizer isso, eu falo a gente, mas estou falando assim, aquelas pessoas que têm mais capacidade enfim, propor soluções, se quem tem mais capacidade de propor soluções, guardar isso para os seus diários, para serem publicados daqui a 2, 3 anos, a gente perdeu uma grande oportunidade para salvar vidas aqui.
Então, acho que esse é um ponto, a gente não pode se silenciar neste momento. E aí eu acho também, acho que, para complementar vocês dois, estou pensando um pouco aqui no que a gente ouviu ontem até do Nelson, né? E o quanto ele bateu muito na tecla do quanto esse momento requer informação de qualidade, né? O quanto a gente precisa agora garantir, tanto levantar informação correta sobre tudo que a gente está vivendo, quanto também, né, fazer com que essa informação de qualidade chegue nas pessoas, e aí todo o desafio da gente combater as fake news, e ao mesmo tempo, cada vez mais tentar ter uma noção mais real, né, de tudo que a gente está vivendo. E acho que isso também é um ponto aqui que vale muito e tem muito a ver com todas as principais ações que o Guia definiu nesse momento, né? Que é estar mais pertinho do paciente, né? Usando essa ferramenta das lives, o nosso Ligue Câncer funcionando, a nossa página especial no portal, lotadinha de informação sobre corona. Ali você pode ter certeza que o que está ali é de qualidade, a nossa pesquisa para tentar entender o impacto na vida desses pacientes por conta do corona, até para nos ajudar a pensar em estratégias. E, claro, né, hoje à noite mesmo a gente tem mais uma live e a gente está agora perto das 3 principais sociedades relacionadas ao tratamento oncológico. Então, a gente vai falar com a doutora Clarissa da SBOC, a gente vai falar com o doutor Arthur da radioterapia, com o doutor Alexandre da cirurgia oncológica, para também ouvir dessas sociedades, né? Como é que está o desafio aí dos profissionais, o papel das sociedades nesse momento que a gente está vivendo. Então, também já aproveito para convidar todos vocês. A gente volta aí hoje à noite, às 20 horas, para fazer essa live. Bom, acho que a gente chegou aqui no nosso tempo final aqui do nosso papo. Vocês querem completar com alguma coisa? Eu sei que eu deixei algumas dúvidas aqui sem responder. Eu vou pedir para que vocês assistam a live desde o comecinho, porque a gente passou, né, no começo da live sobre essas dúvidas. Tem dúvida de grupo de risco, tem dúvida relacionada a cancelamento de tratamento, tem dúvida sobre cuidados. Eu garanto para vocês que o Rafael respondeu tudo isso no começo da live, certo, Rafael? Acho que sim, acho que sim. Tem muita gente perguntando, inclusive no consultório, eu fui paciente lá atrás com câncer e eu acho que eu sou de grupo de risco. As pessoas como que preferem ser chamadas de grupo de risco como se isso fosse lhes trazer algum benefício do ponto de vista de menos exposição. Isso é uma fantasia. As pessoas que tiveram tratamento de câncer lá atrás, elas não são grupo de risco do ponto de vista do que nós estamos chamando neste momento de grupo de risco. E, portanto, essas pessoas têm que tomar os cuidados devidos por toda a população e, de maneira nenhuma, absolutamente ninguém deve tentar ter um ganho secundário do ponto de vista de se excluir de alguma atividade por conta de um histórico anterior de ter tido câncer lá atrás. Isso seria um erro, tá? Isso seria um erro, realmente, aproveitar dessa situação de um diagnóstico prévio antigo, tá bom? Uma dúvida aqui da Andréia. Ela está falando que ela está tomando Palbo e ela quer saber se ela pode tomar ou não a vacina da gripe. Você vai dizer, eu tenho a minha diretriz para os meus pacientes, mas eu não posso passar por cima do teu oncologista em relação a isso. Portanto, você vai perguntar isso para a equipe médica que cuida de você. Tá bom. Gente, a gente fica por aqui, né? Então, espero que vocês tenham curtido o nosso papo. A gente trouxe aqui reflexões, orientações e dúvidas nossas também. Então, obrigada a ti, obrigada, Rafa. E tchau, obrigada para todo mundo que ficou aqui com a gente. Tchau, até uma próxima. Tchau. Até.